E quando eles chegam no terceiro dia, ao pé do monte, manda que os servos fiquem, põe a lenha em cima do ombro de Isaac, pega o cuitelo, o fogo, e começa a subir, e vem a pergunta mais terrível que aquele pai podia receber aquele dia. Pai, aqui está a lenha, o fogo, o senhor está com o cuitelo na mão, mas e o cordeiro? Por que que Abraão continuou subindo o monte depois de tudo isso aí? Porque ele conhecia a voz de Deus. Sabe, Deus, nessa experiência de Abraão, ele quis mostrar o que o pai e o filho lá no céu se propuseram a fazer há muitos e muitos anos, antes da criação do nosso mundo. E na meditação dessa semana falou assim, que o pai lá do céu, que tem todo o poder sobre o céu e a terra, deixou ser levado às últimas consequências o seu filho vir aqui no mundo a dar sua vida por cada um de nós. E eu pergunto, será que nós estamos dispostos a ouvir e fazer o que for da vontade de Deus? Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e questionamos. E muitas vezes nós oramos pedindo que Deus responda às nossas orações. Nós falamos, olha Deus, o Senhor está me pedindo assim, mas eu queria fazer um pouco diferente. Olha o que diz lá em Ezequiel 33. Ezequiel 33, vamos lá. Versículos 31 e 32 diz assim: Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obras. Tem um ditado que o ser humano só ouve aquilo que ele quer ouvir. É verdade ou não é? Conta que uns anos atrás um biólogo e um economista estavam andando na Rua Paulista, lá em São Paulo. Pleno centro, plena hora de maior movimento. E enquanto os dois caminhavam, de repente o biólogo segura o outro pelo paletó e diz assim, ouça, olha que música maravilhosa. Diz, mas que música? Diz, olha esse sabiá cantando aqui. E o economista deu um sorriso e falou, como é que você pode ouvir um sabiá cantando numa hora de movimento nesse burburinho da cidade grande? Diz, olha, mas presta atenção, que lindo, né? E ouviram ali, pararam o economista um tanto, né, admirado com aquilo, mas continuaram andando. E lá num determinado ponto do caminho, propositalmente, o economista derrubou uma moedinha no chão, assim. E quando derrubou a moeda, imediatamente o economista se virou para apanhar, né? Ele falou, como é que você pode ouvir o barulhinho dessa moeda em pleno barulhão da Avenida Paulista hoje? Diz, está vendo? Nós só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Deus tem falado ao nosso coração. Você tem ouvido? Você tem dado ouvido a Ele? Você tem procurado seguir aquilo que Deus tem proposto para a tua vida? Há duas experiências negativas na Bíblia, nós não vamos ler na íntegra, mas em Números 22 conta a experiência de Balaão. Balaão era um profeta de Deus, reconhecido fora da sua cidade. E conta que um dia o povo de Israel invadiu as margens dos terrenos de Moabe, né? E Balaque, preocupado com aquela situação, mandou uma comitiva a buscar Balaão. Balaão era reconhecido até pelo rei. Vai lá e traz aquele profeta que eu sei o que ele abençoa, ele é abençoado. E o que ele amaldiçoa, com certeza é amaldiçoado também. E que ele vem imediatamente, que eu vou recompensar muito bem, que ele amaldiçoe esse povo que vão embora antes que cause prejuízo à nossa terra. E a história é conhecida, eles chegaram e Balaão aparentemente mostra que ele realmente é um servo de Deus. E fala, olha, vocês fiquem aqui, porque eu não posso tomar nenhuma decisão sem ouvir o que Deus quer que eu faça, que eu deva fazer ou não.
E a história diz que na noite seguinte, no amanhecer, ele falou, olha, Deus me revelou que é um povo abençoado, o povo de Israel é um povo abençoado, e eu não posso ir com vocês. E agora vem a fraqueza, a fragilidade do ser humano. Eles voltam, Balaque diz, olha, a proposta foi pequena, né? Vamos mandar pessoas mais ilustres, pessoas mais poderosas, mais eloquentes, e uma proposta assim, mais convidativa. E quando eles voltam, e Balaão ficou lisonjeado com aquela comitiva. E a proposta realmente era tentadora. Mas olha como Deus conhece o coração, né? E nós não conhecemos. Se você ler a história, continuar lendo a história, você diz, não há nada errado com Balaão. Mas começou o erro. Quando essa comitiva chegou pela segunda vez, qual deveria ser a posição de Balaão? Olha, já foi falado, Deus já falou e pronto. Mas a proposta foi tão convidativa que ele falou, olha, fique aqui essa noite, eu vou consultar a Deus novamente, e aquilo que ele me revelar, eu vou falar para vocês. E agora Deus, para testar Balaão, falou, olha, você vai com esse povo, só tem uma. Você vai, mas você vai lá para abençoar o povo e não para amaldiçoar. E Balaão ficou satisfeito. Nós só vamos entender essa história, continuando a ler, quando Balaão se depara com o anjo, né? A história é conhecida, a história que a mula fala, né? A mula se desvia para cá, desvia para lá por 3 vezes, e espreme a perna de Balaão, e Balaão pula da mula e olha, chega o chicote. E a mula conversa com Balaão e diz, olha, mas eu não sou a tua mula que você te serviu por tantos anos. Vocês vejam assim como a ambição descabida. Balaão estava tão concentrado naquilo que a promessa que Balaque havia feito, que ele nem percebeu que ele estava questionando com a mula, conversando com ela. E quando Deus abre os seus olhos, né? Estava o anjo do Senhor diante dele e falou assim, ó Balaão, eu me opus ao teu caminho, se a mula não tem te desviado do caminho, já tinha te matado. Mas eu me opus no teu caminho, porque o teu caminho, teus desígnios são maus. Balaão foi com um propósito de dizer assim, eu vou dar um jeitinho brasileiro lá, quem sabe eu falo uma bênção para cá, mas na frente de Balaque eu consigo amaldiçoar um pouquinho, né? É aquele ditado, eu ponho um pé aqui, outro pé lá, e vamos ver se nós conseguimos atravessar essa ponte, né? E termina a história no capítulo 31, dizendo que quando Israel invadiu as terras de Moabe, Balaão foi morto. E Moisés diz assim, que era para matar Balaão, porque ele foi o ocasionador da rebeldia do povo de Israel. Quando ele falou para Balaque, falou, olha, façam festas, né? Bacanais, solte a mulherada e convida o povo de Israel que vem, que você vai enfraquecer a fé deles. E você vai conseguir minar a fortaleza do povo de Israel. Um homem, um servo de Deus, um profeta reconhecido internacionalmente, mas que deixou ser levado pela ambição do mundo e procurando pôr de lado a voz de Deus. Quantas vezes, quem sabe, tem acontecido conosco? Deus tem falado, olha, eu não sei, sabe, cada um tem a sua experiência particular com Deus. O que Deus tem pedido a mim não vai pedir para vocês. O que Deus vai pedir para vocês não vai pedir para mim. Mas saibam que ouvir e seguir a voz de Deus é o caminho certo. No capítulo 10 de Marcos fala a história do moço rico. Chegou para Jesus todo empolgado, bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? E Jesus termina com a resposta mais simples e direta, olha, vai vendo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E aquele jovem saiu triste, aborrecido, porque era dono de muitas riquezas. Sabe, Deus pede algo para nós, que aos olhos, quem sabe, dos nossos familiares, seja loucura. No ano de 2005, eu tinha uma empresinha pequena. E um dia um funcionário meu chegou e falou assim, Gilberto, eu quero que você acerte minha conta. Primeiro me elogiou, encheu de conversa, mas eu quero que você acerte minha conta. E eu falei, mas o que acontece, João? Você é o meu melhor funcionário, se damos bem, o que é? O salário não está bom? E ele falou assim, Gilberto, eu não aguento mais voltar sexta-feira depois do pôr do sol para minha casa.
Nós tínhamos uma empresinha de ônibus escolares. No inverno, por exemplo, sai 5 horas, chegava 8 horas da noite. E a carapuça vestiu da careca, não é do cabelo, não é da careca até o dedão do pé. E o João é um homem que conversa muito pouco, poucas palavras, tímido. E eu falei, João, mas o que você vai fazer, João? E Gilberto, eu quem sabe vou comportar, não sei. Deus vai me mostrar o que eu devo fazer. E eu voltei para casa assim, aquilo calou fundo. E eu cheguei em casa e falei para a esposa, nós vamos ter que vender a empresinha de ônibus. E a primeira coisa que ela falou, você está doido? Nós nunca vivemos tão bem assim quanto estamos vivendo. E eu falei, é por isso mesmo. Semanas depois, um outro funcionário adventista falou a mesma coisa. Passaram-se uns 2 meses, chegou o pastor e falou, Gilberto, eu vim aqui orar com você. Meus olhos nunca saíram no sábado para fazer viagem, a não ser quando era excursão da igreja, que vinham só em troco do combustível. Mas entrar pôr do sol dentro era comum, não tem como. E quando o pastor falou, Gilberto, eu vim orar com você, eu falei, pastor, vamos orar, mas eu já sei até pelo que o senhor veio orar. Falei, eu já fiz um propósito com a minha esposa e com Deus. Se for essa a vontade de Deus, eu não vou oferecer. Eu estou super satisfeito, eu estou bem demais. E eu não vou oferecer essa empresinha para ninguém. Mas se for da vontade de Deus, vai aparecer um comprador. E eu quero que o senhor continue orando por nós, pastor. Vamos orar junto e oramos por alguns dias. 10 dias depois chegou um rapaz e falou, Gilberto, você não quer vender por acaso? Tal linha, era uma linha de passageiro, era a melhor linha que eu tinha. Aquilo doeu assim na alma. Falei, será possível? Não precisava ser tão logo assim, né, Deus? E quando contei para a esposa, mas você tem coragem, é a melhor linha. Eu falei, mas se eu não vendesse, não vou vender nada, porque realmente é a melhor linha que eu tinha. E meio desobedecendo a voz de Deus, eu pedi o que não valia na linha para não vender, sabe? Falando que tinha que vender, mas não vendia. E aquele rapaz falou, não, eu te dou esse tanto. E ali eu fui entendendo que era o que Deus queria para a minha vida. E os dias se passaram, eu quero dizer para vocês, vergonhosamente, eu fiquei meio depressivo. Sabe? Deus me mostrou que não era tanto por causa do sábado, mas eu estava perdido com aquela minha empresinha. E não dava conta disso. Dentro da igreja eu tinha uma reputação excelente. Pregava na igreja e nem eu me dava conta que eu estava tão apegado com aquela empresinha minha que eu estava colocando Deus em segundo, quem sabe terceiro plano. Eu não sei o que Deus tem pedido para você hoje. Quem sabe mudar de emprego, quem sabe se envolver mais na igreja, quem sabe para as moças, quem sabe diz, olha, esse não é o noivo ideal, para a noiva esse não é o noivo ideal. Não sei, Deus sabe. E você sabe que você tem orado e pedido para Deus. Mas o mais importante, dobre os joelhos, ore, ouça a voz de Deus e procure pela sua graça, pelo poder do Espírito Santo, deixar que Ele opere em nós o que é para ser operado. Algumas vezes preguei na igreja com o coração assim ressentido depois disso. E eu falei para a minha igreja, falei, olha, eu quero um dia pregar aqui e dizer assim, olha, louvado seja Deus pelo que Ele fez na minha vida. Mas hoje ainda não posso dizer, porque eu andava assim, preso, travado, né? E foram quase 2 anos que eu pude entender realmente o que era propósito de Deus. E eu tenho certeza que se eu tivesse com aquela empresinha, hoje eu não estaria aqui tendo o privilégio de pregar com vocês, porque eu não tinha tempo para isso. Que Deus nos use, que Deus nos oriente, e que sejamos aptos para ouvir a voz de Deus e pôr em prática aquilo que Ele quer na vida de cada um de nós. A Bruna vai terminar cantando o hino. E eu queria que você pensasse muito no que nós falamos aqui, que a palavra de Deus falou. E se precisar tomar uma decisão firme, lembre, nós estamos às portas da eternidade. Tudo que nós deixarmos aqui é nada, perto do que Deus tem oferecido para mim e para você. Amém? Que Deus seja louvado por isso.
penso que estou fraco, estou forte. Quando penso que as lutas vão me vencer, então sinto a presença de um Deus forte, e com o seu poder vem me suster. Quando a vida me parece não ter mais graça, sinto as mãos de um Deus, o Criador, a me socorrer. E Ele vem com seu jeitinho dar amor de pai, e com ternura me ajuda a levantar. Oh Pai, só Tu és o Deus que ampara os caídos. Só Tu és o Deus que me faz ser um vencedor, me mostrando que ao Seu lado posso tudo sim, posso tudo sim, posso tudo em Ti, Senhor. Quando a vida me parece não ter mais graça, sinto as mãos de um Deus, o Criador, a me socorrer. E Ele vem com seu jeitinho dar amor de pai, e com ternura me ajuda a levantar. Oh Pai, só Tu és o Deus que ampara os caídos. Só Tu és o Deus que me faz ser um vencedor, me mostrando que ao Seu lado posso tudo sim, posso tudo sim, posso tudo em Ti, Senhor. Oh Pai, só Tu és o Deus que ampara os caídos. Só Tu és o Deus que me faz ser um vencedor, me mostrando que ao Seu lado posso tudo sim, posso tudo sim, posso tudo em Ti, Senhor. Senhor, Senhor. Amém. Aquilo que Deus vai pedir para você e tem pedido a mim, pode ser aquilo que tem impedido de nós termos uma comunhão mais íntima com Deus. E quem sabe aquilo que possa nos impedir de um dia estar com Ele lá no céu. Por isso vamos estar atentos, né? Conhecer a voz de Deus e não ter medo desse desafio e seguir os seus caminhos. Oremos? Pai querido que está nos céus, obrigado, Pai, que da sua bondade e misericórdia o Senhor tem falado ao nosso coração. Ajuda, Pai, nos dando coragem, determinação, disposição para te servir e obedecer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Abençoa a Tua igreja de uma maneira toda especial nessa manhã. E continua conosco hoje e sempre, até o dia que possamos estar contigo, para nunca mais nos separarmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
sair deste santo lugar.